Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão, estou aqui com o professor Edenilson, professor de História, que vai nos ajudar hoje, porque o tema é o quê? Aqui, ó, História da Educação no Brasil, a primeira parte, são duas partes. Nessa primeira parte nós vamos ter a participação do professor Edenilson, né, professor? O professor está aqui para nos ajudar, companheiro de várias jornadas aí. É isso aí, Bodão. Então a gente vai fazer esse bate-bola apresentando o contexto histórico dessas ações relacionadas com a implantação da educação no Brasil ao longo de nossa formação histórica. Professor, Brasil é descoberto ou é invadido, ou há um desencontro, como dizem alguns indígenas, né? Os portugueses vieram para cá e trouxeram quem? Os jesuítas. E os jesuítas são chamados primeiros professores. Qual era a função dos jesuítas aqui no Brasil? Então, os jesuítas vêm para o Brasil no contexto de meados do século XVI, justamente com a função de promover a catequização dos povos indígenas, aumentar o rebanho do Senhor, o rebanho cristão. Chamados novos cristãos, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, os jesuítas vêm com a função de promover a educação colonial. Tanto é que os primeiros colégios surgidos aqui na América Portuguesa eram colégios jesuítas, a exemplo do Colégio de São Paulo de Piratininga, fundado pelo Padre Anchieta, que deu origem à Vila de São Paulo, a nossa atual cidade de São Paulo. Bom, quem que eram os primeiros alunos aqui? Os primeiros alunos foram primeiros os índios, curumins, filhos dos indígenas, depois os órfãos de portugueses, aqueles portugueses que deixavam os filhos aqui, iam para ou entravam para o mato para prear mais índios, ou para pegar pedras preciosas, etc., e deixavam seus órfãos aqui. Mais tarde, o filho dos proprietários de fazenda. Nós estamos falando de vários anos aqui. Claro que a gente não está tendo uma sequência de tempo muito curta, né? Até porque não dá tempo, mas o importante para você é ter aí as noções básicas para que você possa fazer sua redação, para que você possa ter informação sobre isso, tá? Mais importante, o Estado era um Estado que só os meninos eram ensinados, né? Então a menina não tinha vez. Por quê, professor? Porque era uma sociedade essencialmente patriarcal. Então uma característica que vai ser bem específica da sociedade brasileira do período colonial é o fato de ser uma sociedade basicamente patriarcal. Então tá aqui. Aqui nós vamos fazer um pulo temporal aqui para dizer que em 1549, quando o padre Manuel da Nóbrega chegou ao nosso território na caravela do governador-geral Tomé de Souza, até 1759, que inicia o período pombalino, tá? A catequização e o ensino se misturam nessa perspectiva, tá certo? De 1549 até 1759. Então daqui até aqui nós temos um período. Que período que foi esse, professor? Então, a gente pode dizer basicamente que nesse contexto histórico há uma relação bastante próxima, eu diria até intrínseca, entre igreja e Estado. Havia o regime de padroado no qual a Igreja Católica estava subordinada ao Estado, Bodão. Então, por essa razão, a Igreja, nós podemos dizer que é o braço direito do processo de colonização. Então, a Igreja vem com o intuito, nos padres jesuítas, vem para catequizar os índios, vem para promover a educação e, ao mesmo tempo, promover uma disciplinarização dos cidadãos, dos habitantes do Brasil, não podemos nem dizer cidadãos, mas dos habitantes, dos súditos do rei, nesse contexto. Esse contexto da igreja está no bojo de uma perspectiva maior, que é a contra-reforma católica, né? Então nós temos a reforma protestante e depois nós temos a contra-reforma católica, que vem para pegar novos cristãos, né? Isso tudo para que a igreja estava perdendo um certo poder ali com a reforma protestante, não é isso, professor? É verdade. Bem lembrado aí o professor César Bodão, bem lembrado sobre esse assunto, porque, na verdade, olha só, a criação da Companhia de Jesus foi em 1534. Inácio de Loyola, esse religioso espanhol que promoveu a criação da Companhia de Jesus. Então o objetivo era aumentar o rebanho dos fiéis da cristandade católica.
porque havia começado a Reforma Protestante há exatos 500 anos, lá com Martinho Lutero. Então, havia aquela ruptura da cristandade europeia. Portanto, nesse contexto histórico, era de fundamental importância aumentar o rebanho católico. Quem seriam esses elementos do rebanho católico? Os povos indígenas, que deveriam ser catequizados. Então, essa é uma função missionária da Companhia de Jesus. Então está aqui, o objetivo principal então era caracterizar. Afinal, a Igreja Católica se sentia ameaçada pela Reforma Protestante, como nós colocamos. Então as letras e a doutrina estavam imbricadas na cultura europeia medieval vigente ainda nos séculos XVI e XVII. Então, vejam, nós trazemos essa perspectiva das letras e da doutrina cristã, colocando aí com o objetivo, claro, nesse primeiro momento, de doutrinação. Não é isso, professor? Exatamente. Catequizar os índios, de doutrinar não só os índios, mas também as pessoas que não tinham, ou para fortalecer aquela doutrina cristã que estava sendo colocada. Né? Para se ter uma ideia disso aí, meu caro Bodão, até mesmo a produção intelectual do período estava diretamente relacionada com a Igreja Católica. Você tem, além do citado anteriormente, Padre Anchieta, tem o próprio Padre Manuel da Nóbrega, sermões, não é? Exato. Tem até mesmo ali a questão ali do Gregório de Matos Guerra. Padre Vieira. O Padre Antônio Vieira, rapaz, não podemos esquecer. O Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira aí. Conceptista, né? Exatamente, nesse contexto. Não podemos esquecer o Barroco, não é? Sim, o Barroco. O período Barroco, ele tem toda a característica dessa perspectiva aqui da Contra-Reforma. Ele nasce em função da Contra-Reforma, né? Aliás, ele nasce em função da Reforma e vem para a Contra-Reforma. Ele vem em função da Contra-Reforma para colocar os ideais da igreja. Tanto é que a gente vê aqui na nossa capital, Cuiabá, as igrejas de estilo barroco, né, bem elaboradas, com detalhezinhos, coisa que hoje seria impensável. Né? Bom, quem que eram os professores, professor? Quem que era o professor na época desse período, na época que vieram os jesuítas para cá? Quem que era o professor? Não havia uma formação específica, então não havia uma faculdade para professor. Quem dava aula é aquele que tinha um notório saber, tá? E basicamente quem? Os padres, né? Então bastava ler e escrever, mas não bastava só ler e escrever, mas bastava ler e escrever, mas principalmente conhecer as Sagradas Escrituras, já que a escola era quase um sinônimo de igreja, de sacristia, tá? Então, o método consistia em ouvir e repetir o que o sacerdote ensinava. Quanto mais fiel aos ensinamentos, melhor. Né? Então, quem que eram os primeiros professores? Tá? Se você não sabe, os primeiros professores eram os padres. Jesuítas. Exato. Bom, progressão da aprendizagem começava pela doutrina cristã e seguia com as aulas de humanidades, voltadas para as várias línguas. Então, você aprendia grego, latim, além da língua mesmo, você aprendia latim, grego, porque eram aquilo até hoje. Se você for numa escola religiosa, você vai ter um ensino do latim muito forte. Né? Para quê? Porque cada palavra, cada significado que tem nas escrituras, tem um significado também relacionado ao latim, ao grego, etc. Tá? E depois as teologias, direito canônico, filosofia e retórica. Ao fim dessas etapas, os estudos poderiam ser continuados em universidades europeias. Por quê? Porque no Brasil a primeira universidade foi quando, professor? Só no período joanino. Joanino, porque muito assim, depois. Exatamente. O período joanino começa em 1808, vai até 1821. Só nesse período que foram autorizadas as criações das primeiras faculdades no Brasil. Surgem faculdades de medicina em Salvador, no Rio de Janeiro, e faculdade de direito em São Paulo, do Largo de São Francisco. Esse primeiro período, professor, termina quando? Com o período pombalino. Né? No período pombalino é que os jesuítas são expulsos. Né? Exatamente. Então, o Marquês de Pombal vai dar um tranco no pessoal, manda todo mundo embora. Certo? Perfeito, perfeito. Então aqui, vamos fazer a linha do tempo aqui então. Ó, resumindo então, 1500 portugueses chegam aqui e encontram vários povos indígenas. Ok? 1530 as capitanias hereditárias são criadas e começa o cultivo de cana-de-açúcar. 1549 os primeiros grupos de jesuítas desembarcam no solo brasileiro, solo tupiniquim. 1599 a Companhia de Jesus promulga o Ratio Studiorum,
né, professor? Que era uma espécie de didática que eles tinham da perspectiva católica, não é isso? Exatamente. 1759, veja que tem um pulo grande aqui, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil e aí nós começamos um outro período, certo, professor? Perfeito, período pombalino. Bom, tá aqui, ó. Paramos lá em 1759, certo? O ensino se torna estatal e os professores são muito cobrados, mas pouco recompensados. Aqui, os jesuítas lideraram a primeira experiência de ensino no Brasil entre os séculos XVI e XVIII, mas foram expulsos de Portugal e da colônia em 1759 por Sebastião José de Carvalho de Melo. Quem foi esse cidadão, professor? Sebastião José de Carvalho e Melo é o famoso Marquês de Pombal, que foi primeiro-ministro do rei Dom José I de Portugal. O Marquês de Pombal, meus queridos, é o representante do despotismo esclarecido em Portugal. Perceba aí, meu caro colega, o contexto histórico que nós estamos falando, século XVIII. Século XVIII, você sabe muito bem que é o século das luzes, ou seja, é o período de influência do iluminismo. E você sabe muito bem que o iluminismo pregava o uso da razão como maneira de se alcançar o conhecimento. E o iluminismo, por sua vez, criticava algumas práticas, dentre elas o absolutismo monárquico, o poder da igreja. Portanto, não podemos esquecer desse fato. O Marquês de Pombal era um representante do despotismo esclarecido. O que era o despotismo esclarecido? Eram práticas iluministas mescladas com a doutrina do absolutismo. Então o cara que meio que acendia uma vela para Deus e uma para o demônio, né? Ao mesmo tempo que tinha o absolutismo ainda, Bodão, tinha alguns aspectos iluministas, principalmente no que tange à educação. Exatamente, ó. Então o Marquês de Pombal iniciou uma reforma da educação com o objetivo de modernizar o reino de Dom José. Veja que está tudo interligado. O que acontecia no mundo não é igual, não é só hoje. O que acontece no mundo acontece no Brasil. O que acontecia no mundo acontecia também nas colônias, não é isso? Então, se o iluminismo estava lá, esse reflexo do iluminismo ia acontecer aqui. Então, se lá no mundo a igreja perdeu força, aqui no Brasil também acontecia da igreja perder força, tá? Olha lá, para substituir os padres, ele criou as aulas régias, mas os efeitos concretos só foram sentidos alguns anos depois. Em 1760 foi realizado o primeiro concurso para professor público em Recife, né? Então esse aqui a gente vai colocar depois para que o aluno colocar no final para que o aluno veja, tá? Perfeito. Mas as nomeações demoraram e o início oficial das aulas só ocorreu em 1774, no Rio de Janeiro. Diante disso, quem tinha condições recorria a professores particulares. Vejam que a questão da educação agora é um pouco mais ampla do que nós tínhamos lá com os jesuítas. Aqui eu já tenho uma perspectiva muito clara da educação sendo mais abrangente, da necessidade de se ter educação ser mais abrangente, certo, professor? Perfeito. Bom, depois que o ensino engrenou, a etapa inicial chamada de estudos menores era formada pelas aulas de ler, escrever, contar e humanidades, gramática latina, grega. Veja que ainda nós temos a perspectiva daquelas aulas que envolviam estudos cléricos aqui, né? Era a primeira vez que a educação era responsabilidade estatal e objetivava ser laica, mas o catolicismo ainda continuava muito presente. Como é que foi isso, professor? O Estado era laico, mas a igreja ainda tinha o seu pezinho lá, né? Exatamente. Então, um fato interessante também que a gente tem que analisar é que essas mudanças promovidas pelo Marquês de Pombal, elas vão sofrer um abalo depois desse período, evidentemente. Vai haver um retrocesso, podemos dizer assim, no governo seguinte, que foi da Dona Maria I, a Dona Maria Louca. A louca. É a louca de Portugal. Tanto é que essa fase é chamada de viradeira, porque os avanços que haviam sido alcançados na época do Marquês de Pombal foi... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017
Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera. Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.